a morte da menina Ágata Vitória Salles Félix, de 8 anos, com um tiro nas costas, supostamente disparado pela Polícia Militar no Rio de Janeiro, colocou em xeque o excludente de ilicitude. Proposto pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o excludente está entre as medidas propostas no pacote anticrime, que já não era unanimidade na Câmara dos Deputados e que agora tende a enfrentar ainda mais resistência na casa. A tendência é que o ponto seja retirado do relatório do deputado Capitão Augusto, ou pelo menos alterado no grupo de trabalho que analisa o pacote de Moro. No domingo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se manifestou sobre a morte de Ágata e disse esperar que uma avaliação cuidadosa e criteriosa do excludente de ilicitude. Pelo Twitter, o ministro Sérgio Moro defendeu o excludente de ilicitude. Abro aspas. Lamentável e trágica a morte da menina Ágata. Não há nenhuma relação possível do fato com a proposta de legítima defesa constante no projeto anticrime. Fecho aspas. Essa foi a fala do ministro Sérgio Moro. Vera. Bom, em primeiro lugar, lamentar a morte da quinta criança aí no Rio de Janeiro desde o início do ano. Nessas circunstâncias, crianças são inocentes sempre e a gente deve envidar aí os nossos votos de solidariedade, de pesar à família e desejar que a investigação seja feita com todo o rigor dos responsáveis por essa morte e que a gente tenha, a partir disso, uma discussão adulta, ampla e com vários setores da sociedade sobre o que se quer de política pública, Vitor. Essa discussão aberta sobre o excludente de ilicitude a partir desse caso é uma das inúmeras discussões que ele suscita e que ele permite que a gente faça. Por quê? Ao que tudo indica, porque ainda vai ser objeto de investigação, a morte dela partiu de um tiro de fuzil pelas costas. Ela estava dentro de uma Kombi na sexta-feira à noite e teria partido da polícia, segundo familiares e moradores do local. A polícia não nega que tenha atirado, mas diz que isso foi feito no meio de um tiroteio. Não informa, no entanto, se alguma viatura foi alvejada, quantos policiais havia no local, não dá informações o suficiente. Então, isso ainda vai ser objeto de investigação. Digamos que se comprove que foi feito por um policial. O artigo 23 do Código Penal já prevê o excludente de ilicitude. Ele já está previsto em 3 casos ali. Estado de necessidade, a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal. E aí há um parágrafo que diz que a pena pode ser majorada caso se comprove que houve dolo ou excesso doloso ou culposo por parte do policial. O que o projeto do ministro Sérgio Moro quer fazer é acrescentar um segundo item nessa questão dos excessos, dizendo que se esse excesso for provocado por excusável medo, surpresa ou forte emoção, o juiz pode diminuir a pena em até 50%. Esta é, portanto, a proposta do ministro Sérgio Moro. É importante que a gente conheça o teor das propostas para discuti-las com concretude e não ficar só na abstração. Eu sou a favor do excludente de ilicitude, eu sou contra, eu sou a favor da legítima defesa, eu sou contra, sem às vezes que se saiba sobre o que se está debatendo. Então já existe excludente de ilicitude e o que se quer é tornar aí maleável a aplicação da pena por excesso nesses casos que são casos estritamente emocionais, subjetivos. É muito difícil você dizer quando um policial, no cumprimento do seu dever, está sob excusável medo, surpresa ou forte emoção. Como você vai quantificar essas coisas que são do plano pessoal? Como você vai estabelecer uma régua para isso? E é por isso que eu sou contrária a essa proposta da maneira como ela está feita. Eu acho que é uma proposta que não tem tecnicalidade jurídica, ela não tem, não é possível de ser quantificada e é de muito difícil aplicação no plano concreto. Dito isso, por que se abriu esse debate? Porque já havia um mal-estar dos parlamentares em relação ao pacote anticrime como um todo e a esse aspecto em particular. Por que esse aspecto está no pacote? É porque o ministro Sérgio Moro concorda com ele? Não. É porque é uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Foi por isso que foi para lá. E por que essa discussão foi aberta agora? Porque existe aí no Rio de Janeiro, sob Witzel, uma política de segurança pública em que ele diz que as polícias passaram a ter autonomia de ação e o que a gente tem visto na prática é um aumento muito grande da violência por parte da
polícia e que não está sendo igualmente suficiente para que cesse a violência contra a polícia. Então você tem um estado bizarro em que a polícia mata mais e morre mais, numa evidência concreta e quantitativa de que é uma política fracassada e catastrófica. Uma política que está levando a genocídio. Diminuiu o número de mortes no Rio? Diminuiu. Quando você exclui das mortes, do número de redução, as mortes de policiais e as mortes de civis, você tem um número praticamente igual ao de antes. Então, existe aí um erro em se achar que essa política está sendo exitosa em alguma espécie. Outra coisa, esse tipo de morte de civis e ataques dessa maneira, como estão sendo feitos pela polícia em comunidades, não se replicam em áreas controladas pelas milícias, por exemplo. Nessas áreas, a polícia não age dessa maneira. Então, existe uma licença para delinquir e traficar nas áreas de milícia, é isso? A polícia fez um excludente de punibilidade nas áreas das milícias. Então, tem muitos aspectos que mostram que essa política é um erro. É uma política daquele tipo em que, quando a autorização parte de cima da cadeia, chega lá embaixo para o soldado como licença para matar, sim. E é isso que está acontecendo. A gente não pode condescender com um Estado que mata crianças dessa maneira no atacado. Isso não é política de segurança pública nem aqui nem na China. Segurança pública se faz com inteligência, se faz com método, se faz com meta, se faz com aparelhamento das polícias e nada disso está sendo feito no Rio de Janeiro. O que está sendo feito é vão para a rua e matem quem vocês puderem, matem bandidos. Só que esta classificação de bandidos está sendo falha e muito falha. Josias. Olha, com quase 72 horas de atraso, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, decidiu mover os lábios finalmente para comentar a execução de Agatha Félix, essa menina de 8 anos que foi morta por um tiro de fuzil quando estava com sua mãe numa Kombi durante uma ação policial no Complexo do Alemão. O governador estava acompanhado da cúpula do setor de segurança do seu governo. O Witzel produziu, eu assisti à manifestação do governador e dos seus auxiliares e achei que o Witzel produziu um tipo inusitado de autocrítica. Ele fez uma autocrítica a favor. Em nenhum momento ele esboçou qualquer tipo de dúvida quanto à execução dessa sua política de segurança baseada na tática do tiro na cabecinha, como ele gosta de dizer. O governador embargou a voz ao recordar que tem uma filha de 9 anos em casa, disse que não é um desalmado, mas misturou a sensibilidade de pai a um pragmatismo exacerbado de chefe de governo. A certa altura, o Witzel comparou a execução da menina a um acidente de carro. Ele disse, não é porque temos um ato terrível como esse que nós vamos parar o Estado. Não podemos, porque tem um acidente de carro na rua, tirar todos os carros da rua, foi o que disse o governador. Quer dizer, para o Witzel, a execução dessa menina, da Agatha, não tem relação com a política de segurança pública. Ele falou várias vezes isso. Além de fazer uma defesa do seu governo, a segunda grande preocupação do governador foi a de tirar da sua administração a responsabilidade por eventuais derrotas legislativas do pacote anticrime do Sérgio Moro. O governador insinuou que a oposição usa, expressão dele, caixão como palanque ao ameaçar derrubar o pedaço do pacote em que o Moro propôs o chamado excludente de ilicitude, que é, como a Vera já explicou, uma regra que permite ao juiz atenuar a punição do policial que mata quando o excesso cometido pelo policial for provocado, na expressão do Sérgio Moro, por excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Isto é uma obsessão do Bolsonaro, não do Sérgio Moro. No fundo, o governador e os auxiliares dele, para além de todas as condolências, voltaram a tratar a morte de mais uma alma inocente como algo inevitável num ambiente de guerra. Como atenuante, eles alegam que morreram em 2019, até aqui, quase 800 pessoas a menos do que em 2018. Algo vai mal, a meu juízo, quando a gente usa a palavra inevitável como substituta de inteligência. Inteligência policial e inteligência pessoal. A coisa talvez comece a funcionar
no instante em que a política de segurança inclui também incursões em apartamentos chiques, onde se consome droga, não apenas nos bairros pobres. O êxito será definitivamente eloquente, a meu juízo, quando forem invadidas as contas bancárias do crime organizado. Nessa hora em que a inteligência fala mais alto do que a força física, nessa hora o Estado vai começar a asfixiar o tráfico de armas e de drogas sem tantos efeitos colaterais. Você, Constantino. Bom, Vitor, vamos lá. Esse assunto é muito delicado. Eu tentei ficar em silêncio por um bom tempo após a tragédia da morte dessa menina de 8 anos, numa operação policial. E peço, inclusive, desculpas antecipadas a qualquer parente, tudo por ter que falar desse assunto. Infelizmente, eu concordo com o governador em relação ao fato de considerar indecente o uso de um caixão para palanque político. Eu achei a reação de muitos abjeta, inaceitável. Logo após a morte da menina, o cadáver ainda quente, e as pessoas atacando o projeto, por exemplo, de anticrime do ministro Moro, que, como bem respondeu o próprio ministro, não tem nada a ver com esse caso. Quer dizer, pode ter questões aí ou não a favor, contra o acréscimo do parágrafo que ele colocou. A explicação técnica da Vera acho que é muito boa e há uma margem muito ampla ali para uma questão subjetiva, para interpretações arbitrárias. Então, o texto pode não ser o ideal. Mas a questão do excludente de ilicitude que já existe não tem nada a ver com você atirar pelas costas numa Kombi e acertar numa menina, né? Então, pegaram esse caso, obviamente, como uma oportunidade para fazer política. E isso é sempre muito, muito podre, né? Eu acho que nós temos algo que nos une como seres humanos, que é a decência, que é a humanidade, e isso deve estar acima de divergências político-ideológicas e coisas do tipo. Então, quando ambos os lados, ou quando qualquer um, pega uma tragédia dessas e imediatamente usa para avançar com a sua causa política, eu acho que já perdeu na largada qualquer argumento, qualquer debate. Então, eu acho tudo isso muito lamentável. E dito isso e feita essa ressalva, vamos lá, né? É inevitável falar também agora das repercussões políticas. Eu penso que havia uma política de combate ao crime, principalmente num estado delicado como o Rio de Janeiro, dominado por fortalezas do crime, como são as favelas, né? Havia um projeto e era absolutamente fracassado, que era exatamente não entrar em confronto, né? E, aliás, o ápice disso foi quando Brizola assumiu e permitiu a criação dessas fortalezas do crime. Acordão e coisas do tipo, e deu no que deu, né? Então, mais de 60 mil homicídios por ano é uma guerra. Então, eu acho que a gente tem que partir dessa premissa, questionando essa premissa, porque de acordo com essa premissa, se você concordar ou não com essa premissa, muda totalmente a cadeia de raciocínio lógico. Estamos ou não estamos em guerra contra o crime no Brasil? Especificamente no Rio, que tem essa situação muito mais agravada. E se a resposta a essa pergunta for sim, estamos numa guerra, você já exclui aí vários discursos mais românticos ou de até jogar para a plateia, né? Não vamos iluminar mais, como queria o Freixo, as praças ou então cantar Imagine e soltar bolha de sabão e resolver o problema. Não vamos também falar que é a educação que resolve. Vários desses traficantes estudaram, completaram até ensino médio e tudo mais, e as lideranças muitas vezes citam até filósofos em entrevistas, como o caso do Marcola e companhia. Então, não é também mais educação que vai resolver, não. É uma questão de que temos impunidade, mais de 90% desses homicídios continuam sem solução, e uma ousadia crescente da bandidagem altamente armada, com fuzis e tudo, que não tem medo de polícia, não tem medo de ninguém, é um estado paralelo. Então, como é que você faz? Então, deixando de fora demagogia, sensacionalismo, jogar para a plateia ou fazer uso indecente de uma morte trágica de uma menina para fins de uma pauta, né? Sim, a verdade é que se você está em guerra contra um crime altamente armado, entrincheirado, e aí a diferença do território numa favela para o Leblon, né, ou para Ipanema, Copacabana, se você entra num território desses com uma situação de total desvantagem para os policiais, com bandidos entrincheirados, com fuzis,
Foram apreendidos mais de 400 fuzis esse ano nas favelas. Lamento dizer a realidade. Acho que a maioria dos ouvintes e internautas já sabem disso, inclusive os que vivem em favelas e têm mais contato com essa realidade. É inevitável que você tenha perdas, que você tenha baixas. Tanto do lado policial, que tem que tomar todo o cuidado do mundo para evitar ser precipitado. Ele sabe do risco que está correndo e é melhor que ele leve o tiro do que um inocente. E isso é o fato de que o levou a essa vida difícil e ganha mal e muitas vezes é muito duro e sacrificado. E ainda tem que ouvir uma narrativa progressista predominante na imprensa que o trata como vilão, o que não quer dizer que não existam bandidos fardados, e esses são os piores dentro da corporação, tá? Então ele tem sim que colocar a vida dele em risco em primeiro lugar, porque é a profissão que ele aceitou, tá? Mas que também vai ocorrer nesse confronto, infelizmente, mortes de inocentes. Mortes de inocentes, até porque terroristas e traficantes, como fazem terroristas do Hamas, por exemplo, o Israel está cansado de conhecer isso, né? Usam muitas vezes crianças ou escolas como escudos humanos, coloca arsenal perto, isso já é conhecido para quem estuda a questão do Oriente Médio há muitos anos. Tá? Então é óbvio que vai ter esse tipo de coisa. Se toda hora que acontecer isso, e espera-se que seja uma quantidade muito menor, é inaceitável que seja 5 mortes de crianças só nesse ano, é inaceitável. Mas se toda hora que ocorrer qualquer morte de inocente, formos questionar a política de governo de confronto e pregar o quê no lugar? Pregar o quê? Voltar a ter o que tinha antes? Estava lá o resultado. Morria muito mais gente inocente. Então, se aceitamos a premissa de que é uma guerra, tem que ter mais inteligência, trabalho de inteligência, tem que ter mais preparo da polícia, a polícia tem que ganhar melhor, tem que acabar com um discurso que sistematicamente pinta a polícia como instituição, como a culpada, como fascista, como do mal, e romantiza, sim, porque faz parte da narrativa de esquerda, o bandido, o traficante, é quase um herói na narrativa desse bando de vagabundo. E eu fico emocionado falando desse assunto, sim, porque me irrita. São 38 anos morando no Rio de Janeiro e vendo a desgraça que esse tipo de narrativa fez com a cidade maravilhosa, que todo mundo adora de longe, que muita gente, quando pode, foge. Destruíram uma das mais belas cidades do mundo. E quem destruiu foram essas pessoas que pregam esse tipo de mentalidade que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Combater crime só tem uma solução no mundo inteiro. É com repressão, é com polícia ostensiva. É assim que se combate criminoso no mundo inteiro, onde funcionou. Em Nova York foi assim, em qualquer lugar do mundo. A Califórnia está indo pelo caminho progressista, está dando no que está dando. As cracolândias tomando conta das cidades ali, dos bairros pertinho ali de Los Angeles, Skid Row, a seringa de viciado no meio da rua, onde criança brinca, e bandidagem tomando conta e ficando mais ousada. Eu já me estendi muito, mas o ponto eu não queria ter que usar o caso da pobre menina Agatha Félix e da família que está sofrendo agora. Eu tenho filho, eu tenho filha, não gosto nem de imaginar onde estaria a minha indignação agora. Eu não estaria pensando, eu estaria querendo fazer alguma coisa. Então eu entendo todo mundo que está reagindo dessa forma, ligado à menina. Mas quem usou a morte da menina para fazer palanque político, atacar governante, atacar ministro, retaliar o Moro porque não gosta dele, ou criticar o governador do estado porque não gosta das suas políticas, está errado. Tem que botar a mão na consciência e pensar qual é a alternativa concreta para o que está acontecendo no Rio hoje. É a polícia não fazer nada e não ter mais confronto? Legal, Brizola fez isso, deu no que deu. É por isso que vamos estamos dar uma nessa girada? situação.